A babá se aproximou do milionário e disse para não deixar o seu filho com a madrasta. Na manhã seguinte, havia um carro de luxo próximo à humilde casa dela. O vento de outono sacudia as folhas das árvores centenárias que cercavam a mansão Castilho como guardiões silenciosos. Amanda observava o movimento das sombras projetadas nas paredes de mármore da cozinha enquanto preparava o café da manhã de Arthur. Havia algo diferente no ar desde que Verônica chegara. Algo que ela não conseguia explicar com palavras, mas que sentia como um peso sobre os ombros. Tia Amandinha, posso colocar chocolate no meu leite hoje? Perguntou Arthur, entrando na cozinha com os cabelos despenteados e os olhos ainda sonolentos. Amanda sorriu, passando a mão pelos cabelos escuros do menino de 6 anos. Aqueles olhos castanhos eram iguais aos do pai, mas tinham a doçura e a curiosidade que eram só dele. Só um pouquinho, tá? Seu pai não gosta quando você toma muito açúcar logo cedo. Era uma rotina que Amanda conhecia bem há quase 3 anos, desde que a mãe de Arthur falecera em um acidente de carro. Ela se tornara muito mais que uma simples babá. Era confidente, amiga, quase uma segunda mãe para aquele pequeno que tinha roubado seu coração desde o primeiro dia. Papai tá sempre ocupado mesmo, murmurou Arthur, mexendo na colher enquanto o chocolate se dissolvia no leite morno. Amanda sentiu um aperto no peito. Rafael Castilho era um homem reservado, absorvido pelos negócios e pelo luto que ainda carregava como uma sombra permanente. Alto, sempre impecavelmente vestido, com uma barba bem aparada que não conseguia esconder as linhas de preocupação ao redor dos olhos. Era um bom pai, à sua maneira distante. Mas o vazio deixado por Isabel parecia ter congelado algo dentro dele. Até a chegada de Verônica. 6 meses atrás, Verônica Alvarez era tudo o que Amanda não era. Sofisticada, com roupas de grife, joias discretas mas caríssimas, e um perfume francês que deixava um rastro invisível por onde passava. Falava 3 idiomas, tinha estudado em universidades europeias e sabia exatamente o que dizer para impressionar as pessoas certas. Mas seus olhos, Amanda sempre notava como seus olhos permaneciam frios, mesmo quando os lábios vermelhos sorriam. A tia Verônica disse que vai me levar para conhecer o castelo do avô dela na Espanha, comentou Arthur, interrompendo os pensamentos de Amanda. É mesmo, que legal, respondeu automaticamente, enquanto servia uma torrada com geleia para o menino. E quando seria essa viagem? Não sei. Ela fala que tem que ser surpresa. Amanda sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo naquela mulher que despertava seus instintos mais primitivos. Aqueles que sua avó Mercedes dizia serem um dom de família. Confie no que seu sangue sabe antes da sua cabeça. Sempre repetia a senhora de cabelos brancos e mãos enrugadas pelo tempo. O som de saltos altos no piso de mármore anunciou a chegada de Verônica antes mesmo que ela surgisse na porta da cozinha. Vestida com um elegante conjunto bege, os cabelos negros perfeitamente arrumados em um coque baixo, ela era a imagem da sofisticação. Buenos dias, Arthur, querido. Sua voz melodiosa carregava um leve sotaque espanhol. Seus olhos recaíram sobre Amanda com aquela frieza educada de sempre. Amanda. Bom dia, senhora, respondeu Amanda, mantendo o tom respeitoso que sua posição exigia. Rafael já saiu para a reunião em São Paulo? Perguntou Verônica, servindo-se de café. Sim, saiu bem cedo. Disse que volta amanhã à noite. Um sorriso quase imperceptível passou pelos lábios de Verônica. Foi tão rápido que Amanda questionou se não tinha imaginado. Arthur, termine logo seu café. Temos aula de piano em meia hora, disse Verônica, checando o relógio de pulso. Mas hoje é dia de natação, protestou o menino, olhando para Amanda em busca de confirmação. Mudei sua agenda. Piano é mais importante para sua formação, cortou Verônica, com um tom que não admitia discussão. Amanda observou Arthur abaixar a cabeça e continuar comendo em silêncio. Era outro padrão que vinha notando. O menino, antes extrovertido e falante, estava se tornando cada vez mais quieto, especialmente na presença da madrasta. Naquela noite, após colocar Arthur para dormir, Amanda organizava silenciosamente os brinquedos espalhados pelo quarto, quando ouviu um soluço abafado vindo da cama. O que foi, meu amor? Perguntou, sentando-se na beirada do colchão e afagando os cabelos do menino. Tive um sonho ruim, murmurou Arthur.
agarrando-se ao coelho de pelúcia desgastado que carregava desde bebê. Quer me contar? Arthur balançou a cabeça negativamente, os olhos arregalados fixos nas sombras do quarto. Ela vai ficar brava se eu contar. Quem vai ficar brava, Arthur? A tia Verônica. Ela disse que meninos grandes não têm medo de fantasmas. Amanda franziu o senho. Que fantasmas, querido? Os que moram no quarto dela, eu vi. Sua voz falhou. Foi a primeira de muitas noites em que Amanda encontrou Arthur encolhido debaixo das cobertas, assustado com coisas que não conseguia explicar. As semanas seguintes trouxeram mais mudanças, desenhos perturbadores de figuras sombrias, recusa em entrar em certos cômodos da casa e, sobretudo, um medo crescente de ficar sozinho com Verônica. Amanda tentou conversar com Rafael sobre suas preocupações, mas o empresário parecia enfeitiçado pela nova esposa. São só ciúmes infantis, Amanda. Todas as crianças passam por isso quando o pai se casa novamente, respondeu, sem tirar os olhos dos documentos que assinava em seu escritório. Mas, senhor, ele está tendo pesadelos terríveis. Talvez um psicólogo pudesse. Verônica já marcou consulta com um especialista em Barcelona. Vamos levá-lo nas próximas férias, Barcelona. A mesma Espanha que Verônica mencionava com frequência cada vez maior, numa tarde chuvosa, enquanto Arthur dormia sua soneca e Verônica havia saído com amigas. Amanda aproveitou para organizar o armário do menino. Enquanto dobrava algumas roupas, ouviu um barulho vindo do closet. Ao abrir a porta, encontrou Arthur encolhido no canto mais escuro, os olhos vermelhos de tanto chorar, abraçado ao coelho de pelúcia. Arthur, o que aconteceu? Perguntou alarmada, ajoelhando-se ao lado dele. O menino tremia como uma folha, os olhos arregalados fixos num ponto além dela. Ela falou com eles de novo. Sussurrou, a voz entrecortada pelo medo. Os homens maus no computador? Eles vão me levar embora. O sangue de Amanda gelou nas veias enquanto abraçava o pequeno corpo trêmulo contra o peito. Naquele momento, soube que suas suspeitas não eram apenas fruto de sua imaginação. Havia algo muito errado naquela casa. Algo que se escondia por trás da fachada perfeita de Verônica Álvares. E, de alguma forma, Arthur estava no centro desse mistério. A decisão de investigar Verônica não foi tomada da noite para o dia. Amanda sabia que estava pisando em terreno perigoso, mas as palavras de Arthur sobre homens maus no computador não saíam de sua cabeça. Começou com pequenas observações, anotações mentais sobre horários, conversas interrompidas quando entrava em um cômodo, telefonemas que Verônica atendia apenas quando estava sozinha, naquela sexta-feira. Enquanto Arthur tinha aula de violino no andar de cima com o professor Ramírez, Amanda aproveitou para organizar a sala de estar. Foi quando notou Verônica no jardim dos fundos, gesticulando nervosamente ao telefone. Algo na postura da mulher chamou sua atenção. Era como se fosse outra pessoa, sem a elegância estudada que mantinha dentro da mansão. Não me importa, temos um prazo. Amanda conseguiu captar trechos da conversa quando Verônica se aproximou das portas de vidro. O garoto vale muito mais que o pai. Sim, tenho os documentos quase prontos. Amanda fingiu estar concentrada nos livros que organizava quando Verônica entrou abruptamente. Algum problema com a linha telefônica da casa? Perguntou Amanda casualmente. O que quer dizer? Verônica estreitou os olhos, desconfiada. Notei que a senhora sempre usa o celular para ligações, mesmo aqui dentro. Um sorriso frio se formou nos lábios da espanhola. Prefiro manter meus contatos na Europa em minha agenda pessoal. Sua voz baixou para um tom quase ameaçador. Você não deveria prestar tanta atenção nos meus hábitos. Amanda, foque-se no seu trabalho. Naquela noite, Amanda voltou para o pequeno sobrado amarelo nos arredores de Belo Horizonte, onde morava com a avó. A casa simples de telhado antigo contrastava com o luxo da mansão Castilho. Mas tinha algo que Amanda nunca encontrara no palacete de mármore: calor humano. Chegou tarde hoje, menina, comentou Dona Mercedes da poltrona de crochê, onde costumava se sentar para ver suas novelas, os cabelos brancos presos em um coque desalinhado, e as mãos nodosas pelo tempo não diminuíam a vivacidade nos olhos escuros. O trânsito estava horrível, vó, mentiu Amanda, beijando a testa enrugada da idosa. Na verdade, ficara mais tempo observando Verônica após o jantar. Dona Mercedes segurou as mãos da neta entre as suas. Seu toque estava mais frio que o normal, um sinal que a diabetes estava piorando.
Tem algo errado naquela casa. Sonhei com água escura essa noite. Amanda sentiu um arrepio. Desde criança, aprendera a respeitar os sonhos da avó. Não eram simples devaneios. Eram presságios que raramente falhavam. O que mais a senhora viu no sonho? Um menino chorando embaixo d'água e uma mulher com rosto de máscara. A idosa apertou as mãos da neta com força surpreendente. Tenha cuidado, minha filha. Tem gente que carrega sombras dentro dos olhos. As palavras da avó acompanharam Amanda durante o fim de semana inteiro. Na segunda-feira, ela retornou à mansão ainda mais determinada a descobrir o que Verônica escondia. A oportunidade surgiu quando Rafael anunciou uma viagem a Brasília para tratar de negócios. Ficarei fora apenas 2 dias, explicou ele à esposa enquanto tomavam café da manhã. Volto na quarta à noite. Amanda notou o brilho fugaz nos olhos de Verônica. Rafael, sempre ocupado com seus impérios financeiros, não percebeu. Vou aproveitar para organizar a festa de aniversário de Arthur, respondeu Verônica com um sorriso perfeito. Estava pensando que poderíamos comemorar na Espanha. Minha família adoraria conhecê-lo. Algo na forma como ela pronunciou, minha família, fez Amanda se inquietar. Arthur, que comia cereais do outro lado da mesa, encolheu-se visivelmente. Naquela mesma noite, após colocar o menino para dormir, Amanda fingiu ir embora como de costume, mas retornou silenciosamente à mansão pela entrada dos fundos, usando a chave que guardava para emergências. Sabia que Verônica tinha uma reunião beneficente e não voltaria antes das 11. O coração batia acelerado enquanto subia as escadas em direção ao quarto principal. Se fosse descoberta, perderia o emprego imediatamente, mas o medo pelo futuro de Arthur era maior que qualquer receio pessoal. O quarto de Verônica e Rafael era uma suíte elegante decorada em tons de cinza e azul. Amanda dirigiu-se diretamente ao closet luxuoso da espanhola. Sabia que não tinha muito tempo. Seus dedos percorreram as gavetas de joias, as bolsas caríssimas, os documentos meticulosamente organizados. Foi atrás de uma pilha de caixas de sapatos importados que encontrou algo incomum. Um cofre digital disfarçado de porta-joias. Droga, murmurou, percebendo que precisaria de uma senha. Um ruído no corredor a fez congelar. Aguardou em silêncio absoluto, o coração quase saltando pela boca, mas nada aconteceu. Provavelmente fora apenas o vento na janela mal fechada. Voltou sua atenção para o cofre e, num impulso, tentou a data de nascimento de Arthur. Para sua surpresa, a luz verde acendeu e o mecanismo se abriu com um clique suave. Dentro havia passaportes, vários deles com nomes diferentes, e a foto de Verônica. Havia também documentos em espanhol, recortes de jornal e, em uma pasta separada, fotos de homens bem vestidos ao lado de Verônica, usando diferentes visuais. Em cada foto, havia anotações manuscritas detalhando valores, datas e resultados. As mãos de Amanda tremiam enquanto fotografava rapidamente o conteúdo com seu celular. Foi quando ouviu o barulho inconfundível de um carro estacionando na entrada. Guardou tudo apressadamente, certificando-se de deixar tudo como encontrara, e escapou pelo corredor dos fundos segundos antes de ouvir a porta principal se abrindo. No dia seguinte, Amanda observava Arthur brincando no jardim, absorta em seus pensamentos. As descobertas da noite anterior formavam um quebra-cabeça macabro em sua mente. Quem era realmente Verônica Álvares? O que planejava fazer com Arthur? Ele está mais magro. A voz de Luísa, a governanta de meia-idade que trabalhava há décadas para os Castilho, arrancou Amanda de seus pensamentos. Também notei, respondeu Amanda, observando como a roupa de Arthur parecia mais folgada. Ele mal tocou no jantar ontem. Essa casa mudou muito desde que aquela mulher chegou, murmurou Luísa, ajeitando nervosamente o avental. O senhor Rafael não vê, mas nós que estamos aqui todos os dias... Amanda lançou um olhar inquisitivo para a governanta. O que você sabe, Luísa? A mulher hesitou, olhando ao redor como se temesse ser ouvida. Encontrei algo estranho no lixo do escritório dela. Pedaços de um papel rasgado com informações sobre transferências bancárias para ilhas no Caribe. E outra coisa. Sua voz baixou para um sussurro. Vi quando ela deu um remédio para o menino dormir. Algo que não foi receitado por nenhum médico. Naquela tarde, Amanda flagrou Arthur desenhando sozinho no quarto. O desenho mostrava uma figura feminina de cabelos pretos com uma mancha escura no lugar do rosto, ao lado de um menino dentro do que parecia ser uma gaiola.
Quem é essa no desenho, Arthur? Perguntou com delicadeza. O menino não respondeu imediatamente, quando finalmente falou. Sua voz era quase inaudível. É a tia Verônica mostrando minha nova casa. Amanda sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Decidiu que era hora de falar diretamente com Rafael. Com provas ou sem elas, na manhã seguinte, quando o empresário retornou de viagem, Amanda pediu alguns minutos de sua atenção. No escritório de madeira escura, reuniu toda a sua coragem. Senhor, estou preocupada com Arthur e com a segurança dele nesta casa. Rafael ergueu os olhos dos documentos que analisava. O que quer dizer? Acredito que a senhora Verônica não é quem diz ser. Encontrei evidências de que ela pode estar envolvida em atividades ilegais e temo que... Chega! Rafael bateu na mesa, interrompendo-a bruscamente. Seus olhos, geralmente distantes, agora faiscavam de raiva. Não permitirei que lance acusações contra minha esposa por ciúmes ou qualquer outro motivo mesquinho. Verônica foi a única que trouxe luz para esta casa depois de anos de escuridão. Mas, senhor, o comportamento de Arthur, os desenhos, as conversas secretas... Você está demitida. Amanda, cortou Rafael friamente. Quero que saia desta casa hoje mesmo. As palavras atingiram Amanda como um soco. Lágrimas brotaram em seus olhos enquanto implorava. Não deixe Arthur sozinho com ela. Por favor. Mas Rafael já havia se levantado, indicando que a conversa estava encerrada. Seu rosto era uma máscara de decepção e raiva. Com o coração partido, Amanda arrumou suas poucas pertences e deixou a mansão sem poder se despedir de Arthur. A chuva que caía parecia refletir perfeitamente a tempestade em seu interior. A chuva caía impiedosa sobre belo horizonte quando Amanda chegou em casa, encharcada e devastada. Ela mal conseguiu explicar à avó o que havia acontecido. Ele me demitiu, vó, nem me deixou me despedir do Arthur. Soluçou, sentada à mesa da cozinha, enquanto Dona Mercedes preparava um chá de camomila. Homens ricos são assim, minha filha, se acham donos da razão, respondeu a idosa, colocando a xícara fumegante na frente da neta. Mas confie no que seu coração diz. Se você sentiu o perigo, é porque ele existe. Amanda mal conseguiu dormir naquela noite. Revirava-se na cama, atormentada por imagens de Arthur sozinho com Verônica, sem ninguém para protegê-lo, quando finalmente pegou no sono. Sonhou com água escura e um choro infantil abafado. O mesmo sonho da avó. Acordou sobressaltada com o barulho da chuva golpeando violentamente as telhas. O relógio marcava 6:23 da manhã. Algo não estava certo. O pressentimento era tão forte que chegava a doer fisicamente. Menos de 1 hora depois, o ronco de um motor potente quebrou o silêncio da rua de terra enlameada. Amanda espiou pela janela e viu um jaguar preto parando em frente à sua casa. Seu coração quase parou quando reconheceu Rafael Castilho saltando do carro, desconsiderando completamente a chuva que encharcava seu terno italiano. Ela abriu a porta antes mesmo que ele batesse. O homem que sempre vira tão controlado agora parecia um espectro. Olheiras profundas, cabelo desgrenhado, a barba por fazer. Arthur sumiu. Foram suas primeiras palavras. A voz embargada pelo desespero. O mundo pareceu congelar ao redor de Amanda. Como assim? Sumiu. Fui ao quarto dele esta manhã para acordá-lo. E... Rafael passou as mãos pelo rosto molhado, incapaz de distinguir entre lágrimas e gotas de chuva. A cama estava vazia. Procuramos por toda a casa. Ele não está em lugar nenhum. E Verônica? Amanda perguntou, já sabendo a resposta. Ela disse que não ouviu nada durante a noite. Está organizando os empregados para uma busca mais ampla. Já ligou para a polícia. Ele hesitou por um momento. Mas alguma coisa não parece certa. Você tentou me avisar e eu não ouvi. O olhar suplicante de Rafael continha algo que Amanda nunca tinha visto antes. Vulnerabilidade genuína. Preciso da sua ajuda, Amanda. Você conhece meu filho melhor que qualquer pessoa. Sem pensar 2 vezes, Amanda pegou uma capa de chuva. Vó, volto mais tarde, gritou para Dona Mercedes, que observava a cena da porta da cozinha com expressão grave. Tenha cuidado, minha filha, e leve isso com você. A idosa entregou-lhe um pequeno amuleto de madeira. Para proteção, o retorno à mansão Castilho foi tenso e silencioso. Rafael dirigia como um homem possuído, atravessando semáforos vermelhos
e ignorando todas as regras de trânsito. Em 15 minutos, estavam passando pelos portões imponentes da propriedade. A mansão fervilhava de atividade. Policiais circulavam pelos jardins, enquanto empregados vasculhavam cada canto da propriedade. No centro da sala principal, Verônica coordenava as buscas com uma compostura que, para Amanda, parecia excessivamente calculada. Você trouxe ela de volta. O tom de Verônica ao ver Amanda era gelado, quase acusatório. Precisamos de toda a ajuda possível, respondeu Rafael secamente, antes de se dirigir a um dos policiais. Amanda ignorou o olhar hostil de Verônica e seguiu diretamente para o quarto de Arthur. A polícia já havia vistoriado o local, mas ela conhecia cada canto daquele ambiente como ninguém. O quarto parecia estranhamente arrumado para uma criança que supostamente tinha saído da cama no meio da noite. Não havia pijamas jogados, nem pantufas no chão. A cama estava desarrumada, mas de um jeito que parecia artificial, como uma cena montada. Ele nunca deixaria o Sr. Cenoura para trás, murmurou Amanda ao perceber que o coelho de pelúcia não estava em lugar nenhum. Arthur jamais sairia voluntariamente sem seu brinquedo mais precioso. Ela começou a examinar meticulosamente o quarto, buscando qualquer pista que os policiais pudessem ter ignorado. Foi quando notou algo. A janela estava destrancada. Ele tem medo de altura. Nunca deixaria essa janela aberta, comentou consigo mesma, examinando o parapeito. Do lado de fora, a cerca viva que ornamentava o jardim tinha alguns galhos quebrados. Como se alguém tivesse passado por ali carregando um peso. Quando voltou para o corredor, Amanda notou algo interessante. A porta do quarto de Verônica estava entreaberta, certificando-se de que não havia ninguém por perto. Ela entrou silenciosamente. O quarto estava impecável, como sempre, mas havia algo diferente. No cesto de roupas sujas, Amanda viu um pedaço de tecido que reconheceu imediatamente. Era parte do pijama de super-heróis que Arthur usara na noite anterior. Seu coração acelerou, com cuidado. Examinou o resto do quarto e encontrou, parcialmente escondida sob a cama, uma mala pequena. Dentro, havia roupas infantis cuidadosamente dobradas, todas de Arthur. Então você achou minha surpresa. A voz de Verônica fez Amanda se virar bruscamente. A espanhola estava parada na porta, um sorriso frio nos lábios pintados de vermelho. O que você fez com ele? Perguntou Amanda, a voz trêmula de raiva e medo. Não seja dramática. Estou apenas preparando nossas malas para uma viagem à Espanha. Assim que Arthur aparecer, Rafael finalmente concordou que precisamos de férias em família. A explicação soava plausível, mas os olhos de Verônica contavam outra história. Vou perguntar só mais uma vez, onde está Arthur? Verônica deu um passo à frente, o sorriso desaparecendo. Você deveria ter aceitado sua demissão e ficado longe dessa casa. Amanda, algumas coisas não são da sua conta. O confronto foi interrompido por Rafael, que entrou no quarto. A polícia quer falar com todos nós, disse ele, olhando desconfiado para a tensão palpável entre as duas mulheres, na sala de estar. Enquanto o delegado fazia perguntas de rotina, Amanda observava cada movimento de Verônica. A mulher mantinha uma fachada perfeita de preocupação, ocasionalmente enxugando lágrimas inexistentes com um lenço de seda. Foi quando Luísa, a governanta, se aproximou discretamente de Amanda. Preciso falar com você, em particular, sussurrou, fingindo oferecer uma bandeja de café. Minutos depois, encontraram-se na despensa da cozinha. Vi a senhora saindo do quarto do menino na madrugada, confidenciou Luísa, olhando nervosamente para a porta. Ela carregava alguma coisa nos braços. Pensei que fosse roupa, mas agora, por que não contou isso à polícia? Perguntou Amanda, segurando o braço da governanta com força. Tenho medo dela, admitiu a mulher, os olhos cheios de terror. Ontem à noite, eu a ouvi falando ao telefone em espanhol. Mencionou algo sobre papéis prontos e atravessar a fronteira. O sangue de Amanda gelou nas veias. Suas suspeitas se confirmavam. Verônica planejava levar Arthur para fora do país. Quando voltaram à sala, encontraram Rafael mostrando à polícia as gravações das câmeras de segurança. Não havia nada de suspeito, exceto por uma falha técnica que deixou o sistema inoperante por cerca de 3 horas durante a madrugada. Coincidência conveniente, murmurou Amanda para si mesma. O que disse? Perguntou Rafael, que estava ao seu lado.
Essas câmeras nunca falharam antes. Alguém desligou o sistema deliberadamente. Rafael encarou-a por um momento, a dúvida nublando seus olhos cansados. Você realmente acha que... Ele não conseguiu completar a frase. Temos menos de 24 horas, afirmou Amanda com convicção. Se ela pretende tirá-lo do país, precisa agir rápido antes que os alertas sejam emitidos em todos os aeroportos. Os olhos de Rafael se fixaram em Verônica, que conversava animadamente com um dos policiais, gesticulando como se estivesse genuinamente aflita. Me ajude a encontrar meu filho, Amanda, pediu ele. A voz quase inaudível. Farei qualquer coisa. Amanda assentiu, sentindo o peso da responsabilidade sobre seus ombros, enquanto a polícia se preparava para expandir as buscas. Ela sabia que a verdadeira investigação estava apenas começando, e o tempo estava se esgotando rapidamente. Capítulo 4. Rastros do passado. A chuva finalmente cessara quando Amanda e Rafael deixaram a delegacia. O depoimento formal havia consumido quase 2 horas preciosas, e a frustração era evidente no rosto de ambos. O delegado Silva garantira que todas as estradas, aeroportos e fronteiras estariam em alerta. Mas Amanda sabia que isso não seria suficiente. Verônica é esperta demais, comentou ela, enquanto Rafael dirigia pela cidade ensopada. Certamente tem um plano alternativo para deixar o país sem ser detectada. Rafael assentiu, os dedos tamborilando nervosamente no volante. Mas comete erros como qualquer pessoa. Você notou algo no comportamento dela, enquanto todos nós estávamos cegos? Ele estacionou o carro em frente à mansão. A propriedade, geralmente imponente, agora parecia estranhamente vulnerável sob a luz cinzenta da manhã. Fitas de isolamento policial demarcavam áreas já examinadas pela perícia. O que exatamente estamos procurando? Perguntou Rafael enquanto subiam a escadaria principal. Qualquer coisa que indique para onde ela possa ter levado Arthur, contratos, reservas, mapas, respondeu Amanda, já se dirigindo para o escritório de Verônica. A polícia havia revistado o local, mas Amanda conhecia a casa melhor que qualquer investigador. Detalhes que poderiam passar despercebidos para estranhos saltariam aos seus olhos. O escritório de Verônica era um espaço elegante, com mobiliário clássico e quadros de arte abstrata cuidadosamente selecionados. Um laptop repousava sobre a escrivaninha, deixado pelos peritos que já haviam copiado seu conteúdo. Eles já analisaram o computador? Perguntou Amanda. Sim, mas estava protegido por senhas complexas. A equipe técnica está trabalhando nisso, explicou Rafael, observando Amanda circular pelo ambiente como um felino farejando uma presa. Ela se dirigiu à estante de livros, correndo os dedos pelas lombadas. Verônica não lia muito, comentou. Estes livros são mais decorativos que usados. Como sabe? Olhe. Amanda apontou para uma fina camada de poeira igualmente distribuída sobre todos os volumes. Alguns têm até as páginas não cortadas. Um livro em particular chamou sua atenção. Um guia turístico da Espanha. Diferente dos outros, este apresentava sinais de uso frequente. Ao abri-lo, descobriu anotações nas margens, principalmente em seções sobre regiões remotas e pouco turísticas. Interessante, murmurou, fotografando as páginas com seu celular. Ela marcou várias propriedades rurais isoladas. Perfeitas para esconder alguém, Rafael examinava da escrivaninha, abrindo gavetas e verificando compartimentos. Olhe isso, chamou ele, levantando um pequeno cartão com um logotipo discreto. Transportes Executivos Alhambra. Serviço de aviação privada. Amanda pegou o cartão, virando-o entre os dedos. Tem uma data anotada no verso, 16 de maio. É amanhã. Um voo particular seria a maneira perfeita de tirar Arthur do país sem passar pelos controles convencionais, concluiu Rafael, o rosto empalidecendo com a realização. Precisamos descobrir de qual aeródromo eles partiriam. A busca se intensificou. Amanda verificou metodicamente cada gaveta, cada pasta, enquanto Rafael revisava os arquivos recentes no laptop. Encontrei algo, anunciou ele após alguns minutos. Um e-mail deletado, mas ainda no lixo digital. É uma confirmação de reserva para 3 pessoas em um hotel na região de Valência. Espanha, data de chegada. Amanhã à noite. 3 pessoas. Verônica, Arthur e provavelmente o homem que vimos com ela nas câmeras de segurança,
Deve ser o mesmo que ajudou no sequestro. Enquanto Rafael ligava para o delegado, repassando a informação, Amanda continuou sua investigação, no banheiro anexo ao escritório. Encontrou um compartimento secreto atrás do espelho. Dentro, havia diversos passaportes com diferentes nomes, todos com a foto de Verônica. Meu Deus, murmurou ela, folheando os documentos. Alicia Mendoza, Sofia Duran, Carmen Vega. Quantas identidades ela tem? Mas o que realmente fez seu sangue gelar foi uma pasta com recortes de jornais. Todos relatavam casos similares. Viúvos ricos que se casaram com mulheres estrangeiras e, meses depois, perderam fortunas ou filhos em circunstâncias misteriosas. Rafael, você precisa ver isso. Ele se aproximou, examinando os recortes com crescente horror. É um padrão, concluiu a voz embargada. E eu caí exatamente na mesma armadilha que todos esses homens. A diferença é que você tem a mim, afirmou Amanda com determinação. E vamos encontrar Arthur antes que seja tarde. O telefone de Rafael tocou. Era o delegado Silva. Senhor Castilho, conseguimos identificar o homem das câmeras. Viktor Korchev, ucraniano com histórico criminal na Interpol, especialista em falsificação de documentos e tráfico humano, a confirmação de suas suspeitas era como um soco no estômago. Não se tratava apenas de extorsão financeira, mas de uma operação sofisticada de tráfico internacional. Quanto tempo temos? Perguntou Rafael após desligar. Amanda verificou o relógio. Se o voo está marcado para amanhã, eles precisarão manter Arthur escondido em algum lugar até lá. Mas onde? A resposta veio inesperadamente do celular de Rafael. Era uma notificação do aplicativo de monitoramento do coelho cenoura, o brinquedo de pelúcia favorito de Arthur, no qual Rafael havia instalado secretamente um localizador após um susto anterior, quando o menino se perdera no shopping. O rastreador, exclamou ele, abrindo freneticamente o aplicativo. Eu tinha esquecido completamente. O mapa mostrou um ponto piscando a cerca de 80 quilômetros de distância. Em uma área rural nos arredores de Nova Lima, eles devem ter levado o coelho junto com Arthur, deduziu Amanda, o coração acelerando com a primeira pista concreta. Precisamos ir agora. Enquanto corriam para o carro, Amanda notou algo estranho no celular de Rafael. Este aplicativo mostra o histórico de localização. Sim. Por quê? Verifique onde o coelho esteve nas últimas semanas, antes do sequestro. Rafael deslizou para a função de histórico. O padrão que emergiu era perturbador. O brinquedo, e presumivelmente Arthur, havia sido levado repetidamente a um determinado endereço em Belo Horizonte. Conheço esse lugar, disse Amanda, franzindo o senho. É uma clínica pediátrica. Por que Verônica levaria Arthur lá sem te contar? Para prepará-lo, respondeu Rafael, a compreensão sombria surgindo em seu olhar. Exames médicos, provavelmente, verificando se ele estava saudável para... A voz falhou, incapaz de completar o pensamento horrível. No carro, enquanto Rafael dirigia em velocidade alarmante pela estrada que levava à zona rural, Amanda pesquisava informações sobre a clínica no celular. A diretora da clínica é a Dra. Márcia Andrade, informou ela. Vou ligar para ela. A médica atendeu após vários toques. Dra. Andrade, meu nome é Amanda Novaes. Sou babá de Arthur Castilho. Precisamos saber por que a senhora Verônica levou o menino várias vezes à sua clínica nas últimas semanas. Houve uma pausa tensa do outro lado da linha. Não posso discutir informações de pacientes, começou a médica hesitante. Arthur foi sequestrado, interrompeu Amanda com urgência. A polícia está envolvida. Qualquer informação pode ajudar a encontrá-lo. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Meu Deus, murmurou finalmente a médica. A senhora Castilho explicou que estavam planejando uma longa viagem internacional. Solicitou exames completos, vacinas, até mesmo tipagem sanguínea detalhada e testes de compatibilidade genética. Compatibilidade? Para quê? Ela mencionou um possível transplante no futuro. Disse que o menino tinha um primo doente na Espanha. Amanda e Rafael trocaram olhares alarmados. O cenário ficava mais sinistro a cada nova descoberta. Esta fazenda para onde estamos indo, disse Rafael, apertando o volante com força. Está registrada sob o nome de uma empresa chamada Constelação Empreendimentos,
Consegui a informação com meu advogado agora. E, pressionou Amanda, é uma subsidiária de um conglomerado espanhol. Um conglomerado que nunca investiu no Brasil antes de Verônica aparecer na minha vida. As peças do quebra-cabeça se encaixavam. Formando uma imagem terrível, não se tratava apenas de extorsão ou sequestro comum. Era uma operação meticulosamente planejada, provavelmente envolvendo tráfico internacional de crianças e, possivelmente, algo ainda mais sombrio relacionado aos exames médicos de Arthur. Estamos quase chegando, anunciou Rafael. Virando numa estrada de terra que serpenteava entre colinas verdejantes, Amanda verificou o celular novamente. O sinal do rastreador ainda está ativo, mas fraco. Deve ser a distância ou interferência. Ou estão em uma construção com paredes grossas, complementou Rafael. Muitas dessas fazendas antigas têm porões e estruturas de pedra maciça. Reduziram a velocidade ao se aproximarem de uma porteira antiga. Uma placa discreta anunciava: propriedade particular, proibida a entrada. Vamos deixar o carro aqui e continuar a pé, sugeriu Amanda. Não queremos alertá-los da nossa presença. Rafael concordou, estacionando o veículo parcialmente escondido entre árvores. Enquanto preparavam-se para a aproximação sigilosa, ele tocou levemente o braço de Amanda. Obrigado, disse simplesmente. Pelo quê? Por não desistir, por acreditar quando ninguém mais acreditou, por estar aqui agora, arriscando tudo por Arthur. Amanda assentiu, incapaz de encontrar palavras para expressar o turbilhão de emoções que a consumia. Este homem que a empregara, que a demitira injustamente e que agora dependia dela para salvar seu filho, não sabia que lutava para salvar também um irmão que acabara de descobrir. Vamos buscar nosso menino, disse ela finalmente, a firmeza na voz escondendo a tempestade interior. Juntos. Iniciaram a caminhada pela propriedade, seguindo o sinal do rastreador que piscava no celular como um farol de esperança na escuridão crescente de um caso que se tornava mais complexo e perturbador a cada minuto. O GPS indicava mais 20 minutos até o destino. A estrada sinuosa que ligava Belo Horizonte a Ouro Preto serpenteava entre montanhas verdejantes, ocasionalmente revelando vistas deslumbrantes das serras mineiras. Em outro momento, aquela viagem seria quase turística, mas o silêncio tenso dentro do carro de Rafael evidenciava que estavam longe de ser turistas. Amanda olhava fixamente pela janela, apertando entre os dedos o amuleto de madeira que a avó lhe dera. As descobertas das últimas horas martelavam em sua mente como um pesadelo do qual não conseguia acordar. Tem certeza que vamos encontrar algo na casa da sua mãe? Perguntou Rafael, quebrando o silêncio. O cansaço marcava profundamente seu rosto, mas os olhos mantinham-se atentos à estrada. É nossa melhor pista no momento, respondeu Amanda. As coordenadas encontradas no computador de Verônica apontam para algum lugar em Ouro Preto, e a casa da minha mãe fica justamente naquela região, o que Amanda não contou. A Rafael foi o que a avó lhe dissera antes de saírem. Os segredos sempre voltam para casa, minha filha. O que foi enterrado no passado vai ressurgir onde tudo começou. A cidade colonial surgiu à frente deles como uma miragem dourada sob o sol da tarde. As casas coloridas, igrejas barrocas e ruas de pedra contavam histórias de um Brasil imperial que o tempo não conseguira apagar. A casa da mãe de Amanda ficava numa rua estreita no bairro do Antônio Dias, uma construção modesta de 2 andares com paredes amareladas pelo tempo e uma porta azul desbotada. Minha mãe morreu quando eu tinha 8 anos, explicou Amanda, enquanto procurava a chave na bolsa. Desde então, a casa ficou praticamente abandonada. Minha avó nunca quis vendê-la ou alugar. Dizia que algumas memórias precisam de um lugar para descansar. A fechadura enferrujada cedeu após algumas tentativas. O cheiro de mofo e passado invadiu suas narinas assim que a porta se abriu. Móveis cobertos por lençóis empoeirados, quadros nas paredes e uma escada de madeira que rangia sob seus passos compunham um cenário congelado no tempo. O que exatamente estamos procurando? Perguntou Rafael, olhando ao redor com evidente desconforto. Qualquer coisa que ligue Verônica a esta casa, ou que explique por que as coordenadas apontam para esta região. Os dois começaram a examinar metodicamente o térreo. Gavetas foram abertas, armários inspecionados, mas nada parecia fora do lugar, ou particularmente revelador. Vamos verificar o andar de cima,
sugeriu Amanda. Já subindo as escadas rangentes, o segundo andar era composto por 2 quartos e um banheiro pequeno. Amanda foi direto para o quarto que fora de sua mãe. A cama de casal ainda estava feita, como se esperasse pelo retorno de sua dona. Mesmo após tantos anos, Rafael parou na soleira da porta. Observando Amanda abrir gavetas e remexer em caixas antigas, havia algo na expressão dele que mesclava cansaço e uma estranha familiaridade, como se aquele lugar despertasse memórias adormecidas. Espera, murmurou Amanda, ajoelhando-se ao lado da cama. Tem algo aqui embaixo. Uma caixa de madeira entalhada estava parcialmente escondida sob a estrutura da cama. Amanda a puxou com cuidado e soprou a poeira acumulada na tampa. O desenho de uma rosa entalhada na madeira escura parecia brilhar sob a luz que entrava pela janela. Nunca vi essa caixa antes, comentou ela, abrindo-a com cuidado. Dentro, havia cartas amareladas pelo tempo, cuidadosamente amarradas com uma fita vermelha desbotada. Amanda pegou o maço com reverência, como se segurasse algo frágil e precioso. São cartas, de amor. Enquanto Amanda desatava a fita, Rafael se aproximou e sentou-se ao seu lado na beira da cama. Havia algo na caligrafia elegante do envelope que o fez franzir o senho. Amanda abriu a primeira carta e começou a ler em voz alta. Minha querida Helena, os dias sem você parecem intermináveis. Meu pai continua irredutível quanto ao nosso relacionamento, ameaçando deserdar-me se eu insistir em desperdiçar meu futuro, como ele diz, com alguém de origem humilde, como se o amor pudesse ser medido por contas bancárias ou nomes de família. A carta continuava descrevendo planos de fuga, promessas de reencontro e declarações apaixonadas. Mas foi a assinatura que fez Amanda congelar. Para sempre seu, Rafael. Seus olhos saltaram para o homem ao seu lado, que havia empalidecido. Helena, murmurou ele, a voz embargada. Sua mãe era Helena Novaes. Amanda assentiu, incapaz de falar. As peças começavam a se encaixar de maneira vertiginosa. Nós nos conhecemos quando eu ainda estava na faculdade, continuou Rafael, os olhos fixos num ponto distante, como se pudesse ver o passado materializado à sua frente. Ela trabalhava na biblioteca da universidade. Foi o amor mais intenso que já vivi. Mas meu pai não permitiu o relacionamento, completou Amanda, abrindo outra carta. A data mostrava que foram escritas há pouco mais de 25 anos. Ele ameaçou destruir sua carreira, sua reputação. Helena simplesmente desapareceu um dia. Busquei por ela durante meses, mas era como se tivesse sido apagada do mapa. Amanda abriu uma carta após a outra, absorvendo a história de amor proibido entre sua mãe e o homem sentado ao seu lado. A última carta do maço. No entanto, nunca fora enviada. Era de Helena para Rafael, escrita com uma caligrafia trêmula. Meu amado Rafael, como contar a alguém que se tornou inacessível que carrego dentro de mim o fruto do nosso amor? A notícia da sua gravidez deixou meus pais horrorizados. Eles me obrigaram a fugir, a esconder-me nesta cidade de pedra e segredos antes que eu pudesse te contar. Dizem que você seguirá em frente, que seu futuro brilhante não inclui uma esposa pobre e um filho inesperado. Amanda não conseguiu continuar lendo. Lágrimas embaçavam sua visão enquanto a realidade a atingia com força devastadora. Eu sou sua filha. As palavras pairaram no ar como uma revelação cósmica. Rafael pegou a carta das mãos trêmulas de Amanda e continuou a leitura, o rosto transformando-se numa máscara de choque e incredulidade. Um filho. Ela estava grávida quando desapareceu, murmurou ele, a voz falha. Seus olhos encontraram os de Amanda, verdadeiramente vendo-a pela primeira vez. Você tem os olhos dela, como não percebi antes. Ela morreu quando eu tinha 8 anos. Pneumonia. A voz de Amanda era um sussurro. Cresci achando que meu pai era um homem que nos abandonou antes de eu nascer. Rafael deixou escapar um soluço abafado, cobrindo o rosto com as mãos. 25 anos de uma vida que poderia ter sido diferente pesavam sobre seus ombros. Eu nunca soube, juro que nunca soube. Um silêncio carregado de emoção envolveu o quarto empoeirado. O tempo parecia ter parado, como se o próprio universo lhes desse espaço para processar aquela revelação devastadora. Foi Amanda quem primeiro voltou à realidade. Isso explica por que Verônica escolheu Ouro Preto.
Ela deve ter descoberto sobre minha mãe, sobre mim. Sua voz ganhou urgência. Temos que continuar procurando. Arthur ainda está em perigo. A menção do nome do menino pareceu despertar Rafael de seu estupor emocional. Com um aceno decidido, ele se levantou. Você tem razão. Podemos... Ele hesitou, buscando as palavras certas. Podemos lidar com tudo isso depois. Agora. Precisamos encontrar Arthur. Amanda assentiu, guardando cuidadosamente as cartas na caixa. Ao colocá-la de volta sob a cama, seus dedos tocaram algo rígido. Puxando-o para fora, descobriu que era um mapa antigo de ouro preto, com marcações feitas à mão em diversos pontos da cidade. Olha isso, disse, abrindo-o sobre a cama. São anotações da minha mãe, e tem uma área circulada que coincide exatamente com as coordenadas que encontramos no computador de Verônica. Rafael se inclinou sobre o mapa, estudando as marcações. É uma área próxima às antigas minas de ouro. Parte delas foi transformada em museu, mas existem galerias abandonadas que foram fechadas por serem perigosas. Um lugar perfeito para esconder alguém, concluiu Amanda, sentindo o coração acelerar. Precisamos ir até lá agora. Enquanto guardava o mapa na bolsa, Amanda sentiu o peso do olhar de Rafael sobre ela. Amanda, ele começou, a voz carregada de emoção contida. Não agora, interrompeu ela, já se dirigindo à porta. Primeiro salvamos Arthur. Depois teremos tempo para lidar com... Isso pairou no ar entre eles, carregado de 25 anos de ausência, descobertas, dor e possibilidades. A revelação bombástica de seu parentesco teria que esperar. Agora, o irmão que ela acabara de descobrir precisava dela mais do que nunca. O entardecer cobria Ouro Preto com um manto dourado, quando Amanda e Rafael deixaram a casa. O mapa nas mãos de Amanda mostrava um caminho que serpenteava pelas ladeiras íngremes da cidade histórica, afastando-se gradualmente do centro turístico. A área marcada fica próxima à mina do Chico Rei, explicou Rafael, acelerando o passo. Conheço o local, investi em um projeto de restauração da parte turística há alguns anos. Amanda o observava com novos olhos. Este homem, que sempre foi apenas o pai de Arthur e seu patrão, agora era seu pai biológico. A realidade ainda não tinha se assentado completamente, como poeira suspensa que levaria tempo para pousar. Precisamos de um plano, disse ela, forçando-se a focar no resgate de Arthur. Se Verônica realmente está escondendo ele na mina, não podemos simplesmente invadir o local. Eu tenho uma ideia, respondeu Rafael pegando o celular. Vou ligar para João Mendes, o engenheiro responsável pela manutenção das minas. Ele conhece cada galeria daquele lugar. Enquanto Rafael falava ao telefone, Amanda sentiu o seu próprio celular vibrar. O número era desconhecido, mas ela atendeu mesmo assim. Amanda, a voz de Luísa, a governanta, soava tensa e abafada. Estou falando baixo porque ela pode ouvir. Luísa, o que aconteceu? Verônica saiu apressada depois que vocês foram embora. Ouvi ela falando ao telefone, mencionando que precisava garantir que estava tudo preparado para o transporte. A voz da governanta falhou. Amanda, eu vi coisas no computador dela. Fotos de outras crianças, documentos falsos. Acho que ela faz parte de uma rede. O sangue de Amanda gelou nas veias. Onde você está agora? Escondida no porão da mansão. Tenho medo de o que ela pode fazer se descobrir que sei a verdade. Fique aí, Luísa. Vamos encontrar Arthur e depois... A ligação cortou abruptamente. Amanda tentou retornar, mas o número já não completava a chamada. Era Luísa, explicou ela a Rafael, que acabara sua própria ligação. Ela confirmou nossas suspeitas. Verônica faz parte de uma rede criminosa. Os olhos de Rafael escureceram, com uma raiva que Amanda nunca tinha visto antes. João nos encontrará na entrada leste da mina. Ele tem as chaves de acesso às áreas restritas. 20 minutos depois, estavam diante de uma construção de pedra parcialmente coberta por vegetação. A placa desbotada anunciava "Fechado para manutenção". João Mendes, um homem de meia idade com capacete e lanterna, os aguardava. Senhor Castilho, há anos não usamos estas galerias, explicou o engenheiro enquanto destrancava um portão de ferro. Elas foram interditadas por risco de desabamento. Viu alguém entrando aqui recentemente? Perguntou Amanda. João hesitou.
Na verdade, sim. Pensei que fossem pesquisadores autorizados. Uma mulher elegante mostrou documentos da Secretaria de Patrimônio. Disse que estavam fazendo um levantamento para um projeto de restauração. Amanda e Rafael trocaram olhares. O engenheiro entregou lanternas a ambos. Tenham cuidado. O sistema de iluminação nesta seção está desativado. E há trechos com acúmulo de água. Os túneis se bifurcam em diversos pontos. É fácil se perder. Precisamos nos separar para cobrir mais área, sugeriu Rafael. Eu vou para a esquerda. Você segue pelo túnel principal. Não, objetou Amanda. É exatamente o que ela esperaria que fizéssemos. Juntos temos mais chance. João entregou-lhes um radiocomunicador. A recepção de celular é inexistente lá dentro. Usem isso para me contatar se precisarem. Estarei monitorando daqui. Armados apenas com lanternas e a determinação desesperada de encontrar Arthur, Amanda e Rafael adentraram a escuridão úmida da mina. O cheiro de terra molhada e minerais se intensificava a cada passo. As paredes rochosas, pontilhadas por veios dourados ocasionais, pareciam observá-los como testemunhas silenciosas de séculos de exploração humana. Verônica deve ter escolhido este lugar por conhecer suas conexões com Ouro Preto, comentou Amanda, a voz reduzida a um sussurro que ecoava suavemente. Ou por saber que existem saídas alternativas que não estão nos mapas oficiais, completou Rafael. Contrabandistas de ouro as usavam no período colonial. Após 15 minutos explorando túneis cada vez mais estreitos, chegaram a uma bifurcação. Uma tinha sinais recentes de movimento, com marcas de sapato na poeira acumulada. Por aqui, indicou Amanda, seguindo as pegadas. O túnel se alargava gradualmente até desembocar em uma câmara mais ampla, onde antigos equipamentos de mineração jaziam abandonados. Tudo estava silencioso demais. Arthur, chamou Rafael, incapaz de conter-se. Apenas o eco de sua própria voz respondeu. Olhe isso. Amanda apontou para um lenço colorido caído perto de uma pilha de ferramentas enferrujadas. É de Verônica. Reconheço o perfume. Enquanto examinavam o local, o radiocomunicador crepitou. Senhor Castilho? A voz de João soava tensa. Acabei de notar algo estranho. Há um carro estacionado próximo à saída oeste. Um modelo preto com placa estrangeira. Mal tiveram tempo de processar a informação quando ouviram um som distante. Um choro infantil, abafado, mas inconfundível. Arthur! Gritaram em uníssono. Correndo na direção do som, seguiram por outro túnel. Este mais inclinado, que descia mais profundamente nas entranhas da terra, o choro tornava-se mais audível. Finalmente, alcançaram uma pequena câmara iluminada por lanternas de acampamento. Estava vazia, mas um gravador portátil repousava sobre uma mesa improvisada com caixotes. Uma armadilha, murmurou Amanda, o pânico crescendo em seu peito. O som de pedras rolando atrás deles os fez virar-se a tempo de ver a entrada do túnel sendo bloqueada por um desmoronamento controlado. Saiam daí agora. A voz desesperada de João vinha entrecortada pelo rádio. Esta seção está desabando. Rafael puxou Amanda para um canto mais protegido, enquanto a poeira levantada pelo desabamento tornava o ar quase irrespirável. Quando finalmente a nuvem baixou, estavam presos. Ela nos atraiu deliberadamente para cá, constatou Amanda, tentando controlar o tremor nas pernas, para nos atrasar enquanto consegue fugir com Arthur. Rafael verificou o rádio, agora silencioso. Perdemos o sinal. João sabe onde estamos, mas vai levar horas até conseguirem nos tirar daqui. O desespero ameaçava consumir Amanda, quando ela notou algo na parede oposta. Uma pequena abertura, quase imperceptível, por onde passava uma leve corrente de ar. Ali! Exclamou. Pode ser uma passagem para outro túnel. Com esforço, conseguiram alargar a abertura o suficiente para passarem. Do outro lado, encontraram um corredor estreito que parecia ter sido escavado mais recentemente. Este não é um túnel original da mina, comentou Rafael, examinando as marcações nas paredes. Alguém o escavou para conectar sistemas diferentes. Seguiram em frente, guiados apenas pelo instinto e pela determinação. Após o que pareceu uma eternidade na escuridão sufocante, chegaram a uma porta metálica entreaberta. Do outro lado, uma luz elétrica os cegou momentaneamente. Estavam em um corredor asséptico, completamente diferente da mina rústica,
Placas de identificação e portas numeradas alinhavam-se ao longo do caminho. Que lugar é este? Perguntou Amanda, confusa. Rafael parecia igualmente perplexo. Parece uma instalação médica. Uma placa na parede confirmou a suspeita. Clínica Montserrat, unidade de tratamento especial. Cautelosamente, avançaram pelo corredor silencioso, através de janelas nas portas. Viram quartos individuais com equipamentos médicos. A maioria estava vazia, mas em um deles, uma figura solitária repousava em uma cama. Amanda aproximou-se para ver melhor e sentiu o mundo desabar sob seus pés. A mulher na cama, conectada a aparelhos de monitoramento, tinha o rosto mais magro e pálido, mas inconfundível. Mãe. A palavra escapou de seus lábios como uma prece. Helena Novaes, que Amanda acreditara estar morta há 17 anos, estava ali, em coma, mas inegavelmente viva. Rafael empalideceu ao reconhecer o rosto da mulher que amara na juventude. Aproximou-se da cama como se temesse que ela pudesse desaparecer a qualquer toque. Helena, murmurou, tocando a mão inerte com delicadeza. Uma enfermeira entrou abruptamente, sobressaltando-os. Quem são vocês? Esta área é restrita. Essa mulher. Amanda mal conseguia articular as palavras. É minha mãe. Disseram-me que ela havia morrido. A enfermeira pareceu confusa. Impossível. Esta paciente está aqui há quase 2 décadas. Desde que sofreu um acidente grave. O tratamento dela é financiado por uma conta anônima. Rafael deu um passo à frente. A conta anônima é minha. As peças começavam a se encaixar. Montando um quadro tão doloroso quanto revelador, Rafael explicou em poucas palavras. Após o desaparecimento de Helena, ele nunca deixara de procurá-la. Quando finalmente a encontrou, anos depois, ela já estava em coma profundo após um acidente. Os médicos disseram que não havia esperança de recuperação, contou ele, a voz embargada. Mas eu não podia simplesmente deixá-la. Criei esta clínica, mantive os melhores especialistas, sem nunca saber que tínhamos uma filha. Amanda sentia-se como se estivesse em um sonho febril. Sua mãe, viva, seu pai, encontrado. Mas seu irmão, Arthur, ainda estava em perigo. Um telefone tocou. Rompendo o momento, era o celular da enfermeira, que atendeu com visível nervosismo. Sim, eles estão aqui. A mulher da Galeria Sul avisou que viriam. Sim, vou mantê-los ocupados. O olhar de alarme que Amanda e Rafael trocaram foi instantâneo. A enfermeira trabalhava para Verônica, antes que pudessem reagir. O monitor cardíaco de Helena emitiu um bip diferente. Seus dedos haviam se movido levemente, apertando a mão de Rafael. Ela respondeu ao seu toque, exclamou a enfermeira, genuinamente surpresa. Os olhos de Helena permaneceram fechados, mas seus lábios se moveram quase imperceptivelmente. Formando uma palavra, Amanda inclinou-se para ouvir. Mina, saída, norte, um sussurro fraco, mas claro o suficiente. Era como se, mesmo nas profundezas do coma, Helena soubesse que seu filho estava em perigo e tentasse guiá-los. Amanda sentiu uma determinação renovada. Se haviam encontrado sua mãe supostamente morta, poderiam encontrar Arthur também. Precisamos ir, disse ela, já se dirigindo à porta. A saída norte da mina. É para lá que Verônica está levando Arthur. Rafael hesitou, olhando para Helena. Vá, sussurrou a enfermeira, subitamente parecendo tomar um lado. Conheço essa espanhola. Não é a primeira vez que crianças desaparecem depois que ela visita a região. Eu cuido da sua, da paciente. Com um último olhar para a mulher que conectava seus destinos, Rafael e Amanda correram para o corredor, agora com uma nova pista e a urgência crescente de quem sabe que o tempo está se esgotando rapidamente. A tempestade que ameaçava Ouro Preto durante toda a tarde finalmente desabou. A água caía em torrentes, enquanto Amanda e Rafael corriam pelos corredores da clínica, procurando uma saída que os levasse de volta à mina. Ali, Amanda apontou para uma porta de emergência ao final do corredor. O símbolo de saída brilhava em verde sobre a porta metálica. Ao empurrá-la, foram recebidos por uma rajada de vento e chuva. Estavam em uma pequena plataforma externa que descia por uma escada metálica até o que parecia ser a parte externa da mina.
próxima à encosta da montanha. A saída norte deve ser por ali, indicou Rafael, protegendo os olhos da chuva enquanto tentava se orientar. Se descermos por esta trilha, contornaremos a montanha e chegaremos lá em 15 minutos. O caminho era íngreme e escorregadio, dificultado pelas pedras soltas e a lama que se formava rapidamente. Amanda escorregou várias vezes, mas manteve-se firme, impulsionada pela urgência de encontrar Arthur. Precisamos chegar antes que ela o leve, ofegou, ignorando os arranhões que acumulava nas quedas. Se a conheço bem, Verônica deve ter um carro esperando. Provavelmente planejou cada detalhe desta fuga. Amanda parou de repente, olhando para Rafael com uma intensidade nova. Preciso te contar uma coisa, disse ela, as palavras saindo apressadas. Sobre quem eu sou, sobre quem você é para mim. Rafael parou também, a chuva escorrendo pelo rosto cansado enquanto aguardava. Eu sou sua filha. As palavras saíram diretas, sem rodeios. Aquelas cartas na casa da minha mãe. Você e ela. Eu sou o resultado daquele amor que vocês tiveram, por um momento. Apenas o som da chuva preencheu o espaço entre eles. Rafael parecia petrificado, processando as palavras que, embora suspeitasse desde a descoberta das cartas, ainda o atingiam como um golpe físico quando ditas em voz alta. Eu sei. Sua voz saiu rouca, quase inaudível sob o rugido da tempestade. Parte de mim sempre soube. Há algo nos seus olhos, na sua teimosia, tão parecidos com os dela. Um trovão ecoou pelas montanhas, como se sublinhasse a magnitude daquele momento. Arthur é meu irmão. Amanda sentiu a realidade daquelas palavras com um peso novo, e agora precisamos salvá-lo. Como selando um pacto silencioso, ambos retomaram a descida com renovada determinação. Não eram mais patrão e empregada, nem mesmo estranhos unidos por uma emergência. Eram pai e filha, lutando para salvar um membro da família. Chegaram à base da encosta em 10 minutos extenuantes, ao contornarem uma formação rochosa. Avistaram a entrada norte da mina. Uma abertura menor, parcialmente escondida pela vegetação. Um veículo utilitário preto estava estacionado nas proximidades, seu motor ligado. Chegamos a tempo, sussurrou Amanda, agachando-se atrás de algumas rochas para observar. Ela ainda não saiu. Rafael verificou seu celular. Sem sinal. Não podemos chamar reforços. Não precisamos de reforços, respondeu Amanda com firmeza. Somos 2 contra 1. Podemos pegá-la de surpresa. Aproximaram-se cautelosamente do veículo, usando a cortina de chuva como camuflagem. Estavam a menos de 10 metros quando a porta da mina se abriu e uma figura emergiu. Carregando algo nos braços, Verônica parecia diferente da mulher elegante e composta que conheciam. Vestia roupas escuras práticas, o cabelo preso em um rabo de cavalo severo. Em seus braços, enrolado em um cobertor, estava Arthur, aparentemente inconsciente. Segura ela pela esquerda. Eu vou pela direita, sussurrou Rafael. Já se movendo, mas antes que pudessem executar o plano, outro homem saiu da mina, alto, com aparência eslava e postura militar. Carregava uma arma discreta na cintura. Não podemos demorar, disse ele em espanhol com forte sotaque. O contato estará esperando na pista em 1 hora. Amanda e Rafael trocaram olhares alarmados. A situação acabava de ficar muito mais complicada. Precisamos mudar de tática, sussurrou Rafael. Vou criar uma distração. Quando eles se distraírem, você pega Arthur. É muito arriscado, objetou Amanda. Aquele homem está armado. Ela quer a mim tanto quanto a Arthur, explicou Rafael com amargura. Minha fortuna, meus contatos. Eu sou um prêmio valioso para qualquer golpista. Antes que Amanda pudesse protestar, Rafael saiu de seu esconderijo e caminhou em direção ao carro, as mãos ligeiramente erguidas em sinal de rendição. Procurando por mim, Verônica, chamou ele, a voz firme apesar do perigo evidente. A espanhola virou-se bruscamente, surpresa rapidamente substituída por um cálculo frio em seus olhos. Rafael, seu sotaque parecia mais pronunciado agora. Como nos encontrou? Conheço você melhor do que pensa, respondeu ele, avançando lentamente. Sei que não é quem diz ser. Sei sobre os outros homens que você enganou.
As outras crianças que desapareceram, o homem ao lado de Verônica sacou a arma, mas ela o deteve com um gesto. Não atire, ele vale mais vivo. Devolva meu filho, exigiu Rafael, agora a apenas alguns metros deles. Verônica sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Seu filho estará bem. Tem gente disposta a pagar muito bem por crianças como ele. Loiros, olhos claros, são os mais procurados no mercado. As palavras provocaram náusea em Amanda, que observava escondida, esperando o momento certo para agir. Você pode vir conosco, continuou Verônica, ajeitando Arthur em seus braços. Sua conta bancária na Suíça seria um bônus interessante. Precisará apenas assinar alguns documentos. E se eu recusar? O brilho nos olhos de Verônica endureceu. Então diga adeus ao seu precioso herdeiro. Enquanto essa conversa se desenrolava, Amanda notou movimento na trilha acima deles, para seu espanto. Reconheceu Luísa, a governanta, acompanhada por 2 policiais que se aproximavam cautelosamente. A distração funcionava. Rafael mantinha Verônica e seu cúmplice completamente focados nele, dando as costas para Amanda e os recém-chegados. Era o momento perfeito para agir, com o coração martelando no peito. Amanda começou a se arrastar pela vegetação encharcada, contornando a área para chegar mais perto de onde Arthur estava. A chuva abafava seus movimentos, proporcionando cobertura adicional. De repente, o celular de Verônica tocou, sobressaltando a todos. Ela atendeu rapidamente, falando em espanhol rápido e tenso. Seu rosto empalideceu visivelmente. Temos que ir agora, ordenou ao comparsa. A polícia está fechando o cerco na cidade. Alguém nos delatou? Amanda reconheceu o momento decisivo. Com Verônica distraída pela ligação e o homem vigiando Rafael, ela emergiu rapidamente de seu esconderijo. Aproximando-se pelas costas de Verônica, nesse exato momento, o homem virou a cabeça e a viu. Cuidado! Gritou ele, erguendo a arma. Tudo aconteceu ao mesmo tempo. Rafael avançou sobre o homem armado. Verônica girou, tentando manter Arthur fora de alcance. Os policiais surgiram correndo pela trilha, gritando ordens para que todos ficassem parados. Amanda lançou-se em direção a Verônica, visando Arthur, a espanhola, vendo-se encurralada. Empurrou Amanda violentamente, fazendo-a bater contra a lateral do carro. Ele é meu agora! Gritou Verônica, correndo para o veículo. Mas algo inesperado aconteceu. Arthur, que parecia inconsciente, começou a se debater nos braços dela. Seus olhos se abriram, confusos a princípio, depois focados em Amanda. Tia Mandinha! Gritou ele, esforçando-se para se soltar. Foi o momento que Amanda precisava. Recuperando-se do impacto, ela saltou novamente, agarrando Arthur pela cintura e puxando-o dos braços de Verônica com toda a força que conseguiu reunir. Os policiais chegaram, armas em punho. O cúmplice foi dominado por Rafael e um dos oficiais. O outro apontava sua arma diretamente para Verônica, que finalmente percebeu que estava encurralada. Acabou, disse Amanda, abraçando Arthur com força contra o peito. O menino tremia, mas estava consciente e parecia ileso. Como? Perguntou Verônica, a incredulidade distorcendo seu rosto elegante. Como nos encontraram? Foi Luísa quem respondeu, emergindo por trás dos policiais, encharcada, mas triunfante. Você se esqueceu que esta é minha cidade natal. Conheço cada pedra de Ouro Preto. Quando vi os mapas no seu computador, soube exatamente para onde estava levando o menino. A governanta se aproximou de Amanda, tocando o rosto de Arthur com ternura. Minha irmã trabalha na clínica. Ela me disse sobre a mulher misteriosa em coma, sobre os visitantes estranhos. Luísa olhou para Rafael, sobre o benfeitor anônimo que pagava por tudo. Enquanto os policiais algemavam Verônica e seu cúmplice, Rafael se aproximou de Amanda e Arthur. Sua camisa estava rasgada e um corte em sua testa sangrava levemente, mas seus olhos brilhavam com emoção contida. Vocês dois estão bem? Perguntou, a voz embargada. Arthur estendeu os bracinhos para o pai, que o pegou num abraço apertado, por cima do ombro do menino. Os olhos de Rafael encontraram os de Amanda. Um entendimento silencioso passou entre eles. A promessa de uma conversa necessária, de explicações, de reconhecimento. Mas naquele momento,
O mais importante era que estavam todos vivos e reunidos. "Estamos bem, pai", respondeu Amanda, a última palavra saindo como um sussurro hesitante, experimental. A chuva gradualmente diminuía, enquanto as primeiras luzes de sirenes policiais coloriam a noite que caía sobre as montanhas históricas de Ouro Preto. A verdade havia emergido das profundezas. Assim como eles, trazendo à tona não apenas um resgate, mas uma família há muito tempo fragmentada pelo destino e finalmente reunida pela força do sangue e do amor. A chuva diminuía gradualmente quando as viaturas policiais partiram, levando Verônica e seu cúmplice. Os três permaneceram sob um pequeno abrigo improvisado pelos policiais na entrada da mina. Arthur enrolado em um cobertor térmico entre Amanda e Rafael. "Vamos levá-lo ao hospital para uma avaliação completa", sugeriu um dos policiais que ficou para trás, organizando a cena do crime. "Não", protestou Arthur, agarrando-se com mais força ao pai. "Não quero o hospital, quero ir para casa." Rafael trocou olhares com Amanda, buscando orientação. Apesar do encontro recente com a verdade sobre sua paternidade, já buscava na filha recém-descoberta a sabedoria que sempre admirara. "Ele parece bem fisicamente", observou Amanda, examinando o menino com olhos atentos. "Provavelmente foi sedado, mas está alerta agora. Talvez possamos ficar em algum lugar em Ouro Preto esta noite e consultar um médico pela manhã. Pousada Ouro Imperial fica a 10 minutos daqui", sugeriu Luísa. "Meu primo é o proprietário. Conseguirei quartos mesmo sem reserva." Arthur olhou para Amanda com olhos suplicantes. "Você não vai embora, né, tia Amandinha?" Amanda sentiu um nó na garganta. Como explicar para ele que não era apenas sua babá, mas sua irmã, que o homem que ele chamava de pai também era pai dela? "Não vou a lugar nenhum", prometeu, afagando os cabelos úmidos do menino. Em meia hora, estavam instalados na aconchegante pousada colonial. Arthur, após um banho quente e uma refeição leve, adormeceu quase imediatamente na cama de casal, onde Rafael insistiu que Amanda também descansasse. Ele mesmo optou por ficar em uma poltrona próxima, monte vigilante. "Precisamos conversar", disse Rafael em voz baixa, quando tiveram certeza que Arthur dormia profundamente. "Sim", concordou Amanda, sentando-se na beirada da cama. "Mas primeiro quero saber o que aconteceu com Arthur." Como Verônica conseguiu tirá-lo da mansão sem ninguém perceber, Rafael suspirou pesadamente, passando as mãos pelo rosto exausto. "Luísa me contou o que descobriu. Verônica sabia sobre a gravidez de Helena desde o início. Aparentemente, ela faz parte de uma rede internacional que tem como alvo homens ricos com histórias complicadas. Investigou meu passado meticulosamente antes de me conhecer por acaso em um evento beneficente. Então, nada foi coincidência", murmurou Amanda. "Nem mesmo meu emprego como babá. Tudo planejado. Ela armou para que a agência te recomendasse especificamente. Queria estudar você, entender que tipo de ameaça você poderia representar se descobrisse a verdade." A revelação atingiu Amanda como um golpe físico. Sua vida inteira dos últimos anos tinha sido manipulada como peças em um tabuleiro. "Por que Arthur? Por que não apenas?" Ela hesitou, incapaz de completar o pensamento. "Por que não apenas me roubar?", completou Rafael. "Porque crianças como Arthur valem mais no mercado clandestino do que qualquer fortuna. Loiros, olhos claros, saudáveis, de boa família." Sua voz falhou. "Há pessoas monstruosas dispostas a pagar milhões por crianças assim." O horror da situação pairou entre eles como uma sombra densa. Amanda olhou para o pequeno corpo adormecido de Arthur, sentindo uma onda de proteção tão intensa que doía fisicamente. "E quanto à minha mãe?", perguntou finalmente. "Você sabia que ela estava viva todo este tempo?" Rafael fechou os olhos por um momento, como se reunisse forças. "Quando Helena desapareceu, fiquei destruído. Meu pai me convenceu que ela havia me abandonado por dinheiro, que tinha aceitado uma quantia para sumir da minha vida. Mesmo assim, nunca deixei de procurá-la." Ele se levantou, caminhando até a janela que dava para as luzes cintilantes da cidade histórica. 3 anos depois, recebi uma ligação anônima. Alguém havia encontrado Helena inconsciente após um acidente de carro em uma estrada rural perto de Ouro Preto. Quando cheguei ao hospital, ela já estava em coma profundo. Mas minha avó, ela me disse que mamãe tinha morrido de pneumonia. Dona Mercedes nunca soube a verdade.
O acidente aconteceu quando Helena estava voltando para Belo Horizonte, após deixar você com sua avó. Os médicos disseram que as chances de recuperação eram mínimas, mas eu não podia simplesmente desistir dela. Amanda tentava processar tudo aquilo, as memórias de infância, o caixão fechado no funeral, as histórias que a avó contava sobre sua mãe. Tudo parecia agora uma elaborada construção. Então você construiu a clínica? Rafael assentiu. Comprei o terreno próximo à mina, onde já havia uma pequena clínica local, e a transformei em uma instalação de ponta. Contratei os melhores especialistas em trauma neurológico. Investi em equipamentos experimentais. Sua voz baixou para quase um sussurro. Por 17 anos, visitei Helena religiosamente, mesmo sem qualquer sinal de melhora. Falava com ela, lia para ela, contava sobre minha vida, sobre Arthur, mas nunca soube sobre mim, completou Amanda, sentindo uma pontada de tristeza. E se eu soubesse... Rafael deixou a frase no ar, carregada de arrependimento por uma vida que poderia ter sido diferente. Um longo silêncio se estabeleceu entre eles, preenchido apenas pelo som suave da respiração de Arthur e da chuva fina que voltara a cair lá fora. Quando senti a mão dela se mover hoje. Quando ela sussurrou, Rafael virou-se para Amanda, os olhos brilhando de emoção. Foi o primeiro sinal de consciência em quase 2 décadas. Você acha que ela pode? Não sei. Os médicos sempre foram céticos, mas se há uma chance, por menor que seja. Amanda sentiu lágrimas quentes rolando pelo rosto. Sua mãe viva, seu pai encontrado, seu irmão salvo. Era demais para processar em uma única noite. O que fazemos agora? Perguntou, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Rafael aproximou-se hesitante, como se temesse ultrapassar uma barreira invisível. Primeiro, asseguramos que Arthur esteja bem. Depois, ele respirou fundo. Gostaria de conhecer melhor minha filha, se ela permitir. O celular de Rafael vibrou, quebrando o momento. Era João Mendes, o engenheiro da mina. Senhor Castilho, a polícia encontrou documentos comprometedores em um esconderijo dentro da mina. Parece que a operação de Verônica era mais complexa do que imaginávamos. Eles querem que vocês compareçam à delegacia pela manhã para um depoimento formal. Após desligar, Rafael explicou a situação para Amanda. Não podemos deixar Arthur sozinho, disse ela imediatamente. Concordo, iremos juntos como família. A palavra família pairou no ar entre eles, poderosa e frágil ao mesmo tempo. Como uma bolha de sabão que poderia estourar ao menor toque, na manhã seguinte, após uma noite de sono agitado, os 3 se preparavam para sair quando o telefone da pousada tocou. Era para Rafael. Senhor Castilho, aqui é a Deriwatira Soares, da Clínica Montserrat. A voz do outro lado soava agitada. Houve uma mudança no quadro da paciente Helena Novaes. Ela está apresentando mais sinais de atividade cerebral desde ontem. Precisamos que venha imediatamente. A notícia era como um raio de sol em meio à tempestade. Amanda e Rafael trocaram olhares esperançosos. Vamos juntos, decidiu ele. Arthur, mais recuperado após uma noite de sono, olhava curioso para os dois. Aonde vamos? Amanda ajoelhou-se à sua frente, segurando suas mãozinhas. Vamos visitar alguém muito especial, alguém que eu não vejo há muito tempo. Quem? Insistiu o menino, a curiosidade natural retornando. Um bom sinal de sua recuperação? Amanda olhou para Rafael, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Ele assentiu levemente. Sua avó, respondeu ela com voz embargada. Minha mãe... Arthur franziu o senho, confuso. Mas você não é minha tia. Um nó formou-se na garganta de Amanda. Como explicar algo tão complexo para uma criança de 6 anos? Na verdade, Arthur, interveio Rafael, ajoelhando-se ao lado de Amanda. Há muitas coisas que precisamos te contar. Coisas sobre nossa família que nem mesmo eu sabia até ontem. É complicado? Perguntou o menino, surpreendendo-os com sua perspicácia. Amanda sorriu entre lágrimas. Um pouco, mas a parte mais importante é simples. Somos família, de verdade, e nada vai nos separar novamente. Enquanto se preparavam para sair, Amanda olhou pela janela para o céu que começava a clarear sobre as montanhas históricas de Ouro Preto. Em algum lugar naquela cidade de pedra e segredos,
Sua mãe estava despertando de um longo sono, como nas histórias de fadas que costumava contar para Arthur. Por um breve momento, Amanda sentiu uma conexão profunda com tudo ao seu redor. As pedras centenárias da cidade, o sangue que corria em suas veias, o destino que havia entrelaçado seus caminhos de maneiras inimagináveis, como se a própria vida fosse uma mina antiga, com galerias escondidas e veios de ouro esperando para serem descobertos nas profundezas. A clínica Montserrat resplandecia sob a luz matinal quando o pequeno grupo chegou. O prédio de arquitetura contemporânea, harmoniosamente integrado à paisagem histórica de Ouro Preto, escondia seu verdadeiro propósito atrás de uma fachada discreta. Para o mundo exterior, era apenas uma clínica de reabilitação exclusiva. Poucos sabiam sobre os pacientes em coma que ocupavam o andar subterrâneo, conectados secretamente às antigas minas. Dr. Soares, uma mulher de meia-idade com cabelos grisalhos e olhar perspicaz, os recebeu na entrada. Seu jaleco impecavelmente branco contrastava com as olheiras profundas que denunciavam uma noite sem sono. Sr. Castilho, que bom que chegou, cumprimentou ela, conduzindo-os pelo corredor asséptico. Desde ontem à noite, após sua visita, o quadro da paciente tem apresentado mudanças significativas. Amanda segurava a mão de Arthur com força, como se temesse que ele pudesse desaparecer novamente. O menino, curioso como sempre, olhava ao redor com olhos atentos, absorvendo cada detalhe do ambiente estranho. O que exatamente está acontecendo? Perguntou Rafael, a voz tensa de expectativa. Veja por si mesmo, respondeu a médica, abrindo a porta do quarto onde Helena estava. Amanda sentiu o coração falhar uma batida. Sua mãe, que na noite anterior parecia uma estátua de cera conectada a máquinas, agora tinha os olhos semicerrados. Seus dedos se moviam levemente sobre o lençol branco, como se procurassem algo. Mãe, sussurrou Amanda, aproximando-se da cama com passos hesitantes. Os olhos de Helena pareceram focar-se ao som daquela voz. Seus lábios se moveram silenciosamente, formando palavras sem som. Ela está tentando falar, explicou Dr. Soares. O cérebro está reativando funções que permaneceram dormentes por anos. É como se algo tivesse finalmente quebrado a barreira entre o estado de coma e a consciência. Foi ouvir vocês, sugeriu uma enfermeira que ajustava o soro. Às vezes, os pacientes precisam de um estímulo emocional forte o suficiente para encontrar o caminho de volta. Arthur se aproximou timidamente, escondendo-se parcialmente atrás de Amanda. Quem é ela? Perguntou. A voz baixinha. Amanda sentiu as lágrimas embaçarem sua visão. É a sua avó. Arthur, minha mãe. Rafael permanecia alguns passos atrás, visivelmente emocionado. 17 anos de visitas silenciosas àquele mesmo quarto, falando com alguém que parecia incapaz de ouvir. E agora, este momento, era quase demais para processar. Helena, chamou ele finalmente, aproximando-se do outro lado da cama. A reação foi imediata. Os olhos da mulher se abriram um pouco mais, buscando a origem daquela voz familiar. Fa. O som saiu rouco, quase inaudível, mas inconfundivelmente uma tentativa de dizer seu nome. Aydra. Soares verificou rapidamente os monitores. Uma expressão de espanto profissional em seu rosto. Incrível! A atividade cerebral está aumentando consideravelmente. Parece que a presença de vocês está acelerando o processo de recuperação. Amanda pegou a mão fria da mãe entre as suas, sentindo os dedos frágeis tentando apertar os seus em resposta. Estamos aqui, mãe. Eu, Rafael e... Ela hesitou, olhando para Arthur. Seu neto, a palavra neto, pareceu ressoar no quarto silencioso. Helena moveu a cabeça ligeiramente na direção do menino, que observava tudo com uma mistura de curiosidade e apreensão. Oi, disse Arthur timidamente, acenando com a mãozinha. Um leve sorriso se formou nos lábios pálidos de Helena. A primeira expressão verdadeira em quase 2 décadas. Naquele momento, o telefone de Rafael tocou, quebrando a atmosfera quase mágica que se formara. Era o delegado Mendes, responsável pela investigação do sequestro de Arthur. Sr. Castilho, precisamos de vocês na delegacia imediatamente. Verônica está falando. Mas só quer negociar com você e Amanda presentes? Rafael cobriu o telefone com a mão e explicou a situação para Amanda.
Não quero deixar minha mãe agora, protestou ela, dividida entre o dever de depor e o desejo de permanecer ao lado de Helena. Nem Arthur, acrescentou Rafael. Drá, Soares interveio. Posso sugerir algo? A enfermeira Clarice é sobrinha de Luísa, altamente confiável. Ela pode cuidar de Arthur aqui mesmo, no quarto com Helena. Enquanto vocês vão à delegacia, a segurança da clínica foi reforçada após os eventos de ontem. Era um compromisso razoável. Depois de explicar cuidadosamente para Arthur que voltariam logo, Amanda e Rafael partiram para a Delegacia Central de Ouro Preto, localizada em um casarão colonial restaurado. Verônica estava sentada em uma sala de interrogatório, aparentando uma calma estudada que contrastava com a situação. Vestia um uniforme prisional que, de alguma forma, conseguia fazer parecer como alta costura. Suas mãos algemadas repousavam sobre a mesa metálica com elegância ensaiada. Pensei que não viriam, comentou ela ao vê-los entrar, um sorriso frio brincando em seus lábios. O que você quer? Perguntou Rafael diretamente, mantendo-se de pé enquanto Amanda se sentava à mesa. Oferecer um acordo, respondeu Verônica, inclinando-se ligeiramente para a frente. Tenho informações valiosas sobre a rede para a qual trabalho, nomes, datas, operações planejadas, inclusive sobre outras crianças que ainda podem ser salvas. O delegado Mendes, que observava através do vidro, entrou na sala. Ela se recusa a falar com qualquer pessoa além de vocês dois. Diz que só confia suas informações a quem? Ele pareceu buscar as palavras certas. A quem conhece o valor real do que ela sabe. Amanda estudou o rosto de Verônica, buscando qualquer sinal de manipulação ou falsidade. A mulher que conhecera como a sofisticada esposa de Rafael parecia ter desaparecido, substituída por uma criatura calculista e fria. Por que faríamos qualquer acordo com você? Perguntou Amanda, mantendo a voz firme apesar da raiva que fervia por dentro. Verônica sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Porque há mais em jogo do que imaginam. Não sou a única pessoa que conhece os segredos da família Castilho. E não sou a única que sabe sobre as conexões especiais de vocês. Está nos ameaçando. Rafael deu um passo à frente, as mãos cerradas em punhos. Estou oferecendo uma troca justa, corrigiu Verônica suavemente. Minha liberdade em troca da segurança da sua família recém-formada. E claro, informações que podem salvar outras crianças como seu precioso Arthur. O delegado fez um gesto para que Amanda e Rafael o seguissem para fora da sala, no corredor. Explicou. Não façam acordo nenhum. Já temos evidências suficientes contra ela e seu grupo. A Interpol está envolvida agora. Descobrimos conexões com tráfico de crianças em 3 continentes. Então, por que permitir esta conversa? Questionou Amanda. Porque ela pode inadvertidamente revelar informações valiosas, acreditando estar no controle da situação, explicou o delegado. Vocês não precisam fazer nada além de ouvi-la. Quando retornaram à sala, Verônica parecia ligeiramente menos confiante, como se percebesse que seu plano não estava funcionando como esperado. Não vamos fazer acordo nenhum, declarou Rafael, mas estamos dispostos a ouvir qualquer informação que possa ajudar outras crianças. A máscara de compostura de Verônica começou a rachar. Vocês não entendem com quem estão lidando. Pessoas poderosas estão envolvidas. Gente que pode fazer vocês desaparecerem com um telefonema. Como você tentou fazer com Arthur? Perguntou Amanda, a voz tremendo levemente de raiva. Como tentou fazer com minha mãe há 17 anos. Verônica empalideceu. Do que está falando? O acidente de Helena não foi acidente. Foi. Rafael avançou, apoiando as mãos na mesa. Sua organização já estava me observando desde aquela época. Não estava. Tentaram eliminar qualquer conexão com meu passado para me tornarem um alvo mais fácil. Era um tiro no escuro. Uma teoria formada às pressas. Mas o impacto das palavras no rosto de Verônica revelou uma verdade terrível. Eu não estava envolvida naquela época, murmurou ela, pela primeira vez visivelmente abalada. Mas sabia, insistiu Amanda. Sabia sobre minha mãe, sobre mim, sobre tudo. Verônica recuperou parte de sua compostura. Erguendo o queixo num gesto de desafio, sei mais do que imaginam, inclusive sobre o outro. Naquele momento, a porta se abriu abruptamente e um policial entrou apressado. Delegado,
Precisamos de você agora. Houve uma tentativa de invasão na clínica Montserrat. O mundo pareceu congelar ao redor de Amanda. Arthur, sua mãe, os dois estavam lá, desprotegidos. Meu filho, exclamou Rafael já correndo para a saída. Esperem, gritou Verônica, agora visivelmente alarmada. Vocês não entendem. Eles vão tentar terminar o serviço. Vai acontecer tudo de novo. Mas Amanda e Rafael já estavam fora, correndo para o carro, enquanto o delegado mobilizava suas equipes pelo rádio. Os pneus cantaram no asfalto enquanto aceleravam pelas ruas de paralelepípedos da cidade histórica. Quanto tempo até a clínica? Perguntou Amanda, o coração martelando no peito. 7 minutos. Respondeu Rafael, ultrapassando perigosamente um caminhão de entregas. Talvez 5 se ignorarmos alguns sinais de trânsito. Ignore todos eles! Gritou Amanda, agarrando-se ao painel enquanto o carro derrapava numa curva. A clínica apareceu no horizonte, aparentemente tranquila sob o sol da manhã. Não havia sinais externos de confusão ou invasão. Mas Amanda sabia que as aparências podiam enganar. Tinha aprendido essa lição dolorosamente nos últimos dias. Estacionaram com um arranhão de pneus na entrada e correram para dentro. O saguão estava surpreendentemente calmo, com a recepcionista olhando-os com espanto. O que houve? Perguntou ela, confusa com a entrada abrupta deles. Sem parar para explicações, correram pelos corredores até o andar subterrâneo. O coração de Amanda quase parou quando viram 2 seguranças caídos perto do elevador. Meu Deus, murmurou Rafael, verificando rapidamente os homens. Estão vivos, apenas inconscientes. Avançaram com cautela até o quarto de Helena. A porta estava entreaberta, um silêncio ameaçador emanando do interior. Arthur, chamou Amanda, empurrando a porta lentamente. A cena que encontraram do outro lado ficaria para sempre gravada em suas memórias. A porta do quarto se abriu completamente, revelando uma cena que congelou o sangue nas veias de Amanda e Rafael. Arthur estava sentado na cama ao lado de Helena, completamente absorto em uma história que contava para a avó recém-descoberta. A enfermeira Clarice jazia inconsciente no chão, um filete de sangue escorrendo de sua testa. Ao lado da janela aberta, um homem corpulento de traços eslavos, semelhantes ao comparsa de Verônica, apontava uma arma diretamente para as 2 pessoas na cama. Não se movam, ordenou ele em inglês fortemente acentuado. Ou a criança vai primeiro. Amanda sentiu o tempo desacelerar, como se cada segundo se expandisse em 1000 possibilidades. Seu corpo inteiro vibrava com uma intuição que parecia vir de gerações anteriores. O mesmo dom que sua avó Mercedes sempre disse que ela possuía. Arthur, chamou ela com voz calma, surpreendendo a si mesma. Lembra daquele jogo que a gente brincava, o do esconde-esconde especial? Os olhos do menino se iluminaram com reconhecimento. Durante seus dias como babá, Amanda havia criado um jogo para situações de emergência, ao sinal combinado. Arthur deveria se esconder rapidamente no lugar mais próximo possível. Não tente nada estúpido, advertiu o homem, movendo-se para bloquear a porta. Só preciso levar o garoto. Ninguém mais precisa se machucar. Rafael deu um passo quase imperceptível para a direita, posicionando-se de forma a desviar a atenção do invasor. Quanto estão te pagando? Perguntou, ganhando tempo. Posso oferecer o dobro? O homem riu secamente. Não é sobre dinheiro, é sobre ordens. E se eu não as cumprir? Amanda percebeu que Helena havia aberto completamente os olhos. Mesmo em seu estado debilitado, a mãe parecia absorver cada detalhe da situação. Uma lucidez surpreendente brilhando em seu olhar. Agora, gritou Amanda subitamente. Vários eventos ocorreram simultaneamente. Arthur, condicionado pelo jogo infantil, rolou para debaixo da cama com velocidade impressionante. Rafael lançou-se contra o invasor, desviando a mira da arma para o teto. O disparo ensurdecedor fez pedaços do reboco choverem sobre eles. Amanda moveu-se com agilidade felina, agarrando o pesado vaso de flores da mesa de cabeceira e acertando o braço armado do homem. A arma caiu no chão, deslizando para debaixo do armário. Mas o invasor era treinado. Libertou-se do agarre de Rafael com um movimento brusco. Lançando-o contra a parede, virou-se para Amanda com fúria nos olhos. Vocês estão apenas tornando isto mais difícil, rosnou, avançando. Foi quando algo inesperado aconteceu.
Helena, que todos acreditavam estar fraca demais para se mover, arrancou o acesso venoso de seu braço e, num esforço supremo, esticou-se para alcançar o botão de emergência preso à cama. O alarme estridente disparou imediatamente, enchendo o quarto com seu uivo persistente. O invasor hesitou por um momento crucial, dividido entre completar sua missão e escapar. Amanda aproveitou a indecisão. Agarrou a pesada bandeja metálica de medicamentos e golpeou o homem com toda a força que conseguiu reunir. O impacto foi suficiente para desequilibrá-lo. Rafael, recuperando-se rapidamente, desferiu um soco certeiro no queixo do agressor. O homem cambaleou para trás, tropeçando na enfermeira inconsciente antes de bater com a cabeça na quina da mesa. Caiu pesadamente no chão, imóvel. "Arthur", chamou Amanda. Ajoelhando-se para olhar debaixo da cama, o menino rastejou para fora, os olhos arregalados de medo, mas sem lágrimas. "Eu fiz certo, tia Mandinha?", perguntou com voz trêmula. "Você foi perfeito, meu amor", respondeu ela, abraçando-o com força. Passos apressados ecoaram pelo corredor. A equipe de segurança da clínica finalmente chegava. Atraída pelo alarme, Rafael imobilizou o invasor inconsciente, usando o lençol da cama, amarrando-o firmemente, enquanto dava instruções para a segurança chamar a polícia e uma ambulância para a enfermeira. Amanda voltou sua atenção para Helena, que havia recaído contra os travesseiros, pálida pelo esforço. "Mãe", chamou ela, segurando sua mão com delicadeza. "Você pode me ouvir?" Os olhos de Helena se abriram lentamente, focando-se no rosto da filha com esforço visível. "Dinha", articulou com dificuldade, usando o apelido que apenas a família conhecia. Lágrimas escorreram livremente pelo rosto de Amanda. Após 17 anos acreditando que sua mãe estava morta, ouvir sua voz novamente, mesmo debilitada, era um milagre que jamais esperara vivenciar. Arthur aproximou-se timidamente da cama. "Essa é mesmo minha avó?", perguntou. Olhando alternadamente para Amanda e Rafael, Rafael colocou a mão no ombro do filho, incapaz de conter a própria emoção. "Sim, Arthur. Esta é Helena, mãe da Amanda, e sua avó." Os olhos perceptivos do menino se estreitaram em confusão. "Mas se ela é minha avó e mãe da tia Mandinha..." Ele fez uma pausa, seu pequeno cérebro processando a informação. "Isso faz da tia Mandinha minha irmã", completou Amanda suavemente. "Sou sua irmã, Arthur. Sua meia-irmã, na verdade." O rosto de Arthur se iluminou com essa revelação, como se uma peça fundamental de um quebra-cabeça finalmente se encaixasse. "Eu sempre quis uma irmã", exclamou, abraçando-a impulsivamente uma semana depois. A varanda da casa de repouso Primavera oferecia uma vista privilegiada do pôr do sol sobre as montanhas de Minas Gerais. Helena, agora consciente embora ainda frágil, repousava em uma cadeira especial, protegida do vento por mantas macias. O progresso de sua recuperação surpreendia até os médicos mais céticos. A cada dia, mais palavras retornavam, mais memórias se consolidavam. O caminho para a recuperação completa seria longo, mas, pela primeira vez em 17 anos, havia esperança real. Rafael havia transformado completamente sua vida. Delegou os negócios a executivos de confiança para dedicar-se à família recém-formada. A mansão em Nova Lima, antes um lugar frio e distante, estava sendo renovada para acomodar todos, incluindo Dona Mercedes, que finalmente conhecera a verdade sobre a filha. Amanda observava a cena com uma sensação de plenitude que jamais imaginara possível. Arthur brincava no gramado com um cachorrinho que Rafael adotara para ele, enquanto Dona Mercedes trançava flores nos cabelos de uma boneca junto com o neto, ensinando-lhe antigos segredos sobre plantas medicinais. "No que está pensando?", perguntou Rafael, aproximando-se com 2 xícaras de café. "Em como a vida dá voltas", respondeu ela, aceitando a bebida. "Há 2 semanas eu era apenas a babá." Preocupada com um menino que não sabia ser meu irmão, Rafael olhou para Helena, que observava atentamente Arthur brincando, um leve sorriso em seus lábios pálidos. "Pensei muito sobre o que Verônica disse na delegacia", comentou ele, baixando a voz. "Sobre o outro." Amanda assentiu. O mesmo pensamento a atormentava. "Você acha que ela estava blefando, tentando manipular a situação?" "Não sei",
Os investigadores encontraram documentos estranhos entre as coisas dela, registros de outras famílias que foram alvo do grupo, mas também, ele hesitou, também o que parece ser uma certidão de nascimento antiga, com o nome de Helena como mãe, mas datada de 3 anos antes de você nascer. O coração de Amanda acelerou. Isso significaria que você pode ter um irmão ou irmã mais velho, completou Rafael. Talvez até mesmo de sangue completo, se Helena teve um filho antes de me conhecer. Ou filha, corrigiu Amanda, recordando-se das palavras sussurradas por sua mãe na clínica. Não apenas Mina, saída norte, como pensara inicialmente, mas algo mais. Mina, saída, norte, a menina. Como confirmando suas suspeitas, Helena moveu-se na cadeira, atraindo a atenção de ambos. Em seu colo repousava uma fotografia antiga que Amanda encontrara entre as coisas guardadas na casa de Ouro Preto. Uma menina de aproximadamente 2 anos, com traços semelhantes aos seus, abraçada por uma Helena muito jovem. Clara, murmurou Helena, acariciando a foto com dedos trêmulos. Minha Clara. Rafael e Amanda trocaram olhares. Havia ainda mistérios a desvendar, feridas a cicatrizar, histórias para completar. Mas naquele momento, sob o céu tingido de laranja e púrpura, com Arthur correndo feliz pelo gramado e Helena recuperando lentamente sua voz e memórias, Amanda sentiu uma certeza profunda. Esta era apenas a primeira página de uma nova história. A família que estava fragmentada agora se reunia. E mesmo com as peças faltantes, havia um alicerce forte o suficiente para construir um futuro. Um futuro onde os segredos não mais separariam, mas uniriam, onde o sangue que corria em suas veias não seria mais um mistério, mas uma celebração de laços que nem mesmo décadas de separação conseguiram romper. E enquanto o sol desaparecia por trás das montanhas, a promessa de um novo amanhecer pairava no ar. Para Helena, para Rafael, para Arthur e para Amanda, a babá esquecida que descobriu ser muito mais: filha, irmã, família,